Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 14º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com o meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai. E entrando a mais moça, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Ben-Ammi. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste haviam tomado à força. Abimeleque disse: não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada, e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os 2 fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os 2 fizeram um juramento. Assim, fizeram aliança em Berseba. Depois, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou uma tarmagueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo
Abraão morou na terra dos filisteus. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí aonde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Depois destas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão,
pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas estas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz filhos a Naor, irmão de Abraão, Uz, o primogênito, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésede, Razo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca. Sara viveu 127 anos. Morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois, Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixem-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo. Que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efrom, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão, de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade: De modo nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso. Sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: Mas se você concorda, escute, pagarei o preço do campo. Aceite de mim
e sepultarei ali a minha falecida. Efrom respondeu: meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efrom dizer isso, e pesou-lhe a prata de que este lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, a saber, 400 quilos e meio de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois, Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna, que nele estava como propriedade para servir de sepultura. Chegamos ao fim da leitura de nosso 14º dia. Que o Senhor seja com teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.